Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, nesse estudo, nós vamos estar falando sobre a reforma protestante, ok? E, logicamente, vamos estar falando sobre o fundador, o propagador, o pai da reforma, que foi o herege antissemita Martim Lutero. A propósito, denuncie, irmãos, qualquer ato de antissemitismo, ok? Se você vê aí um teólogo, um pastor, quem quer que seja aí com uma atitude antissemita, porque isso vem crescendo muito, né, por conta da heresia da teologia da substituição. Denuncie, irmãos, ok? Denuncie. Todo mundo sabe que a reforma protestante ela foi um movimento religioso que aconteceu na Europa, né? E o que está por detrás daquilo ali foi razões políticas também, não só religiosas. E o movimento ele teve como principal líder Martim Lutero, né, um monge alemão que, por meio de suas 95 teses, fez várias críticas à Igreja Católica e ao Papa. Né? Irmãos, a Igreja ela nunca precisou de uma reforma. Né? Uma reforma ela não te leva para a origem. Vou dar um exemplo simples aqui. Imagina você com uma cadeira antiga, né? E você leva essa cadeira para reformar essa cadeira, tá? A pessoa que pegar essa cadeira vai colocar lá uma madeira qualquer, uma tinta qualquer, vai deixar essa cadeira mais fortificada e vai te entregar, pronto, reformei a tua cadeira aí que estava com defeito. Isso é uma reforma. Vai dar para sentar? Vai, dá para sentar. Tá firme ela. Ainda coloquei um reforço aqui. Okay? Um exemplo bem simples que até uma criança entende. O que a igreja precisa, ou sempre precisou, foi uma restauração. Restauração essa que vai acontecer por meio do Eterno quando o Mashiach voltar. A gente vai ver o verso aqui. A restauração é diferente. Se você leva uma cadeira antiga para uma pessoa que é especialista em restauração, ele vai olhar aquela cadeira, ele vai saber que ele precisa usar uma madeira idêntica que está naquela madeira, entendeu? Onde ele tem que bater o prego é no mesmo local que o outro lado foi batido. A tinta que ele vai pintar aquela cadeira não pode ser uma tinta qualquer, né? E ele tem que dar a tonalidade total ali, chegar mais próximo possível do original, ok? E ele vai ter que se preocupar com os mínimos detalhes para que aquela cadeira ela volte a ser uma cadeira original, restaurada realmente, ok? É um exemplo simples, mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender aí a diferença de uma reforma e uma restauração. A restauração tem que levar ali o instrumento o mais próximo que puder do original ou 100%. O que a igreja sempre precisou, irmão, não foi de uma reforma, foi de uma restauração, ou seja, voltar às raízes bíblicas e judaicas. Porque a igreja, no primeiro, segundo e terceiro século, irmãos, é só a gente ler Atos dos Apóstolos, o início de tudo. Era uma igreja, né, que seguia os padrões da Torá, os mandamentos do Eterno. Yom Kippur, Shabat, estudo da Torá, as festas que o Eterno deixou para o povo dele, entendeu? Infelizmente, existiu aí esse plano maquiavélico de acabar, né, com toda a estrutura contextualizada no judaísmo, porque o nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, ele é judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu,
E eu digo sem medo nenhum que ele está no céu como judeu, porque quando ele voltar, ele volta para onde? Yeshua, Jesus, ele não volta para Nova York. Ele não vai voltar, ele não vai voltar para a França. Ele volta para Israel, ok? E uma coisa que pouca gente sabe, irmãos, é que apesar do antissemitismo existir na Alemanha, muito antes da ascensão dos nazistas, né, ao poder, poucas pessoas sabem que o Martinho Lutero ele é apontado como um dos responsáveis pelo sentimento hostil e preconceituoso contra os judeus. Até 1536, Lutero era um entusiasta em tentar converter, preste atenção nisso aqui que isso é muito importante, converter os judeus, ok, em cristãos, como parte da reforma. Pouca gente sabe, mas o ódio de Martim Lutero começou quando ele pensou em fazer a reforma. Eu vou explicar aqui de uma forma bem simples. Ele pensou na reforma. Lógico, ele pensou em trazer os judeus para o lado dele. O que os judeus falaram? Nós não precisamos de reforma, nós precisamos de restauração. Vai voltar o Shabat? Não. Vai voltar as festas bíblicas? Não. Vai voltar os preceitos da Torá? Não. Então a gente está fora. Foi isso que os judeus responderam para o herege, okay? O padre Cícero da igreja evangélica. Tá? Mais adiante, né, ele sentiu essa dificuldade de fazer com que eles trocassem de religião, né? Ele publicou em 1543 uma resposta ao fracasso pessoal que ele teve. Tá? É intitulada Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Inclusive, eu tenho esse livro aqui em PDF. Quem quiser, é só me pedir que eu passo. Trata-se de um documento de 65 mil palavras, no qual Lutero não apenas desqualifica judeus, como também incita à perseguição deles, incluindo queimar sinagogas e impor a rabinos o trabalho forçado. Olha só, irmãos. Foi esse cara aqui, né, que foi considerado aí o pai da reforma. É o pai da reforma, na verdade, né? Na verdade, essa reforma abriu a porta para várias seitas entrarem. E o protestantismo nada mais é que um puxadinho, né? Um puxadinho da Igreja Católica. Restauração, Atos, capítulo 3, verso 21. É necessário que Yeshua, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que o Eterno restaurará todas as coisas. Restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo por intermédio dos seus santos profetas. Ok, irmãos? Olha que versículo extraordinário, né? O nosso Machia, ele é o fundamento da igreja, irmão. E o nosso Machia, como eu já falei, ele é judeu, tá? Não estou falando aqui de judaísmo, que judaísmo salva. Eu estou falando de Torá, irmão, de mandamentos. Só existe uma maneira de nós agradarmos ao Eterno, é através dos mandamentos, ok? E não através de uma reforma protestante que só teve por objetivo afastar nós cada vez mais do Eterno. A Igreja Católica afasta a gente da Torá. O protestantismo afasta nós mais ainda. Isso aí é fato, irmãos. A Igreja do Machia tem que ter ele como o fundamento único e insubstituível. Não existe reforma, não comemore reforma protestante. Nós não podemos colocar outro sobre esse fundamento que é o Machia. Tributar a qualquer um que seja essa honra é insultar o Eterno, é insultar Yeshua, Jesus, do modo mais grosseiro que se possa imaginar. Atribuir ao movimento reformista a lisura da igreja de Yeshua, presta atenção nesse texto, ou seja, sua posição, sua existência é blasfemar contra o Eterno. A igreja, desde a sua instituição, nunca deixou de existir de modo soberano. É interessante isso aqui, eu vou fazer um comentário, né? Porque existe uma heresia muito grande que se ensina que a igreja nasceu em Atos, ok? Irmãos, a igreja, ela nasceu no Éden. Adão e Eva foi a primeira igreja.
Se eu ensinar que a igreja nasceu em Atos dos Apóstolos, eu estou dizendo que nunca existiu um povo que adorou, que glorificou o nome do Eterno. Olha para a antiga aliança, Antigo Testamento, né, como a maioria chama. Olha o povo ali adorando, glorificando, reunido. Agora, essa igreja ali, ela não tinha o roache do Eterno. Ela não tinha ainda o Espírito Santo, mas era a igreja. Eu vou mais além, a igreja nasceu na mente do Eterno, quando ele decidiu fazer. Né? Quando ele decidiu fazer. E depois ele concluiu ali com Adão e Eva, a primeira igreja. Quando Yeshua fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja já existia. Só que a igreja precisava do quê? De uma edificação. Então parem com essa heresia, essa mentira, essa bobagem, essa coisa ridícula de ensinar que a igreja nasceu em Atos. Tá? É a teologia da substituição, né? Essa desgraça, essa maldição. Quem ensina a teologia da substituição está amaldiçoando o povo. Abandone essa heresia. Ok? Sua igreja, desde a sua instituição, separado, santo, consciente, desprendida, livre, como sempre foi. Os fariseus, eles perguntaram aos discípulos, com que autoridade vocês faziam tais obras? Ou quem vos autoriza a falar em nome do Eterno? Eles não tinham apoio do Estado, das instituições eclesiásticas existentes. Olha que interessante, irmãos. Não tinham templos, nem placa, nem bandeiras, logomarcas, estatutos, CNPJ, nada. Por isso a pergunta: com que autoridade, né, vocês estão fazendo isso? Em outras palavras, os fariseus diziam: vocês não existem, não são oficializados pelas vias legais. Né? E assim acontece hoje, né? Se uma pessoa ela não congrega em determinado lugar, é um desviado. Eu mesmo não congrego em lugar nenhum e não sou desviado. Estou buscando o eterno cada vez mais. Okay? E assim a igreja de Yeshua existe até hoje. A semente que Yeshua semeou continua germinando. Né? Não como as pessoas enxergam, como as pessoas entendem, né, nos grandes e megas templos, não nas grandes concentrações, né, que a gente vê aí desses falsos profetas, desse monte de pastor aí, que eu não vou citar o nome aqui, né, por motivos claros, ok? Como a gente vê vários hereges aí, reunindo o povo para tirar dinheiro, né? Mas no coração daquele irmão, daquela irmã, dos poucos, dos improváveis, dos despercebidos, dos pobres, dos indultos, dos pequenos, né? No coração até daquele pastorzinho, né? Vamos se dizer assim, porque eu acredito que exista um remanescente dentro das igrejas evangélicas que quer colocar a Torá no coração do povo, mas está sendo impedido, né? Mas ele não se dobra, não se vende, não se corrompe, que ora sem cessar, que ama as ovelhas de verdade, que não as explora, né? Mas muitas vezes é explorado, ok? Que no frio não lhes tira a lã, mas lhe cobre com sua túnica. A igreja do Machia existe por mérito do Eterno e do Machia. Nem o que planta ou o que rega é alguma coisa, mas é o Machia, Yeshua, que dá o crescimento. E definitivamente não foi o movimento reformista que deu o crescimento da igreja. A igreja que é a igreja invisível do Eterno. O movimento reformista criou sim muitas instituições religiosas, muitos impérios, muitos empregos, muitas oportunidades, ok? Para se desviar dinheiro e para enganar. Mas tudo do ponto de vista, ok? Meramente humano, ok, irmãos? Então tome cuidado aí com essa reforma protestante, estudem, ok? Estudem, tá? O protestantismo é um puxadinho da Igreja Católica. Padre virou pastor, batina virou terno, missa virou culto, hóstia virou ceia, rezar virou orar, promessa virou voto, fiéis
viraram membros. Sermão virou pregação. Novena virou campanha. Excomungado virou excluído. Água benta virou óleo ungido. Eucaristia virou Santa Ceia. Catecismo virou estudo bíblico. Cardeal virou pastor presidente. Infabilidade papal virou infabilidade pastoral. Dízimo. O dízimo continua sendo dízimo mesmo, porque dessa teta aí, né? Eles não querem parar de mamar. Um mandamento que era para ser santo, né? Virou exatamente isso que eu acabei de falar na visão desses pastores. É uma teta para eles mamar e tirar dinheiro do povo. Bando de hipócritas, ok? O dízimo é bênção. E a igreja do Mashiach tem que dizimar sim, tem que abençoar sim, mas tem que cumprir os outros mandamentos também. Ok, irmãos? Para finalizar, nós não precisamos de reforma, nós precisamos voltar às raízes bíblicas e judaicas. Nós precisamos voltar para a Torá, para os mandamentos do Eterno. Ok, irmãos? Lutemos contra essa teologia da substituição. Lutemos contra essa heresia que ensina que a lei do Eterno foi abolida. Ok? É impossível agradar ao Eterno, é impossível se chegar ao Eterno sem os mandamentos dele. Ok? Uma igreja que não tem os mandamentos do Eterno é a mesma coisa de um barco em alto mar sem uma bússola. Imagina esse barco sendo Yeshua. As pessoas estão em Yeshua, mas sem direção. E Yeshua lhe deu a direção. Eu não vim abolir a lei, eu não vim abolir a Torá. Eu vim trazer o pleno significado da Torá para vocês. Uma Torá santa, justa e boa. Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos.